Bom, pessoal, desculpa, o vídeo acabou cortando, meu telefone acabou a memória e eu vou retomar onde eu havia parado aqui. Talvez aconteça de novo. Bom, eu dizia então que a ciência não é neutra, né? Tanto do ponto de vista da sua constituição interna, ou seja, daquilo que diz respeito aos seus pressupostos, né? No âmbito teórico-conceitual e metateórico, correto? Quanto do ponto de vista dos constrangimentos institucionais ou macroestruturais que atravessam o fazer científico, né, e as formas de produção de conhecimento daqueles agentes e atores que representam essas funções no campo da divisão social do trabalho. No entanto, dizer que a ciência não é neutra não quer dizer equipará-la ao estatuto do que nós convencionamos como opinião no sentido individualizado, correto? E por outro lado, e aí assim talvez seja o momento de realizar essa distinção entre neutralidade e objetividade. Embora o modo como a racionalidade ocidental compreende a divisão sujeito-objeto é algo problemático que deve ser reconsiderado do ponto de vista de uma ecologia dos saberes, como já mencionei anteriormente, né? Mas enfim, se a ciência não, se a produção do conhecimento científico não implica em neutralidade, e dizer isso também não quer dizer que existem dois lados, né? Existem muitos lados com muitas perspectivas e possibilidades de vida, de pensamento, etc, etc, etc. Por outro lado, a objetividade, no sentido de objetificação, objetivação das ações do homem e dos movimentos da natureza no mundo, isso sim pode ser e deve ser perseguido. Essa é a busca, a grande busca desse tipo de conhecimento que nós, né, ou nós, o Ocidente, de alguma forma, nomeou como ciência. A busca pela verdade é a busca, em grande medida, né, dessa aproximação, dessa compreensão a respeito de fenômenos e processos que estão se sucedendo, estão ocorrendo no meio das nossas dinâmicas de vida. E essa compreensão do real enquanto algo relacionado à objetivação, né, isso só é possível através da interação intersubjetiva e, nesse caso, o que nós entendemos por ciência nos oferece ferramentas que sim são razoáveis e promissoras para a identificação, a compreensão, o entendimento a respeito da realidade do mundo, né? Ou de uma forma de manifestação das realidades do mundo, correto? Mencionei aí a separação sujeito-objeto, que é fundante desse modelo de racionalidade ocidental. O Aníbal Quirrano tem uma crítica sobre o que ele chama de modernidade e racionalidade, que também toca nesse assunto, né? Diz respeito a essa concepção do sujeito isolado como um topos cognoscente que se apropria do mundo é uma ilusão, uma fantasia ideológica. Esse sujeito cognoscente ele está interconectado com uma multiplicidade de sujeitos que permite a elaboração de uma estrutura mental, a formação de um conjunto de mediações que nós chamamos de teoria, e é isso que nos aproxima tanto da realidade quanto produz um efeito realidade no mundo. E entre o sujeito e aquilo que é o não sujeito, né, o que na realidade são outros sujeitos. Né? Então, talvez a melhor forma de elaborar ontologicamente a condição de produção de conhecimento numa perspectiva da ecologia dos saberes seria essa inter-relação entre sujeito e sujeito, né, que se auto-implicam
e que a partir dessa autoimplicação e da consciência dela, né, desvela ou imprime sentido, que eu acho que é mais interessante, porque desvelar é aquela coisa platônica de que tem a caverna, tem a sombra, né, tem as pessoas que estão enganadas porque tem a sombra. Então, acho que é mais importante que desvelar, que desmistificar, é atribuir sentido, atribuir significado, correto? E o esforço científico, nesse sentido, ele tem uma potência ética interessante que muitas vezes foi submetido pelas ambições tecnocráticas, que é o ideal no sentido moral da dúvida metódica, né? Da dúvida sistemática. Isso é importantíssimo. Isso, raramente a opinião está baseada, a opinião de alguém, a opinião individual está baseada na dúvida metódica. E a ciência deveria ser o exercício disso, né? Mas, enfim, essa compreensão das implicações, portanto, entre a dimensão normativa das nossas crenças, dos nossos valores e os modos através dos quais nós produzimos conhecimento, né? Acho que isso está bem estabelecido em boa parte da literatura sobre o fazer científico, então acho que vale a pena já ingressar na discussão a respeito da pesquisa militante, né? Ou seja, se a ciência ela deriva de pressupostos que têm, sim, peso e têm significância política, né? Se a epistemologia e política estão imbricadas, isso permite que esse tipo de produção de conhecimento que nós chamamos de pesquisa militante também encontre o seu espaço como uma modalidade de elaboração discursiva a respeito de uma dimensão do mundo que pode ser também incorporada no próprio campo da ciência através das suas diversas formas de reconstituir e atribuir sentido para a realidade. Bom, a pesquisa militante, nesse sentido, ela não é, ou não deveria ser, o conhecimento panfletário, não é a propaganda racional ou racionalizada, né, de uma crença que se tem a respeito do mundo, né? Mas, pelo contrário, né, acho que a partir do entendimento desses pressupostos normativos que estão metateoricamente orientando o fazer científico, a produção de conhecimento, a opção por alguns e a adesão honesta e clara a respeito deles, como forma, né, como atributos de juízo que nos permite inferir a viabilidade ou não da compreensão de determinados elementos que constituem a realidade, né? Nesse sentido, até apelando, olha que interessante, até isso é algo que quem gosta do Cornelius Castoriadis vai encontrar isso bem, ou mais ou menos bem delimitado ali. Até apelando para uma dimensão da racionalidade tal como ela é autorrepresentada no Ocidente, ou seja, a racionalidade como reflexividade, ou seja, capacidade de julgar os próprios juízos, né? Até apelando a isso, nós podemos nos aproximar de uma intencionalidade que busca encontrar motivos, né, para entender o funcionamento do comportamento humano, da realidade, enfim, chame como quiser, através de determinados pressupostos éticos secularizados, né? Se me explico, né? No mundo, como o mundo moderno, que produto de vários elementos, mas vamos lá escolher e selecionar um deles, Revolução Francesa, né, que universaliza essa condição de promoção do entendimento de que cada indivíduo, como ser humano, é dotado de dignidade, né? Então, um mundo que não ofereça condições de possibilidade de desenvolvimento das potencialidades desse indivíduo, né,
é um mundo que está em contradição com seus próprios pressupostos morais. Nesse sentido, a ciência, o conhecimento científico, e mais particularmente a pesquisa militante, ela tem uma riqueza e uma potencialidade estratégica muito interessante. Porque, apelando para esse elemento que está lá inscrito no coração do que nós entendemos por modernidade, nós podemos, e não há nenhum problema nisso, né, incorporar ou admitir a priori, né, determinadas preocupações que são de ordem ético-moral, por exemplo, a exploração, a dominação, o patriarcalismo, a exaustão dos recursos naturais, podemos assumir sem nenhum problema como parte dos pressupostos que nos estimula, não só nos estimula, mas que ancora a constituição e a elaboração de determinadas categorias e teorias que nós utilizamos para interpretar o mundo. Correto? Bom, dizer isso a respeito da pesquisa militante, ou seja, a pesquisador que, preocupado com, sei lá, o destino do campesinato e dos agricultores, né, produz conhecimento a respeito da condição de vida desses atores sociais, né, não só com a intencionalidade de que esses atores tenham acesso a determinados recursos para melhorar as condições de vida, né, mas considerando como ponto de partida metateórico daquilo que vai conformar as teorias de que, por exemplo, o acesso à terra e o direito ao acesso à terra é um critério razoável de averiguação da vida real, né? Isso permite que assim, a pesquisa engajada, a pesquisa militante, ela se coloque como mais uma modalidade a serviço da compreensão disso que nós entendemos chamamos de mundo, né? Bom, de fato eu não queria ter me estendido tanto a respeito disso, porque acho que uma parte significativa da literatura sobre isso é muito mais interessante de ler do que vocês me escutarem, né? Mas, no campo das metodologias de pesquisa que são derivadas dessa categoria genérica que eu estou chamando aqui de pesquisa militante, né, ou seja, pesquisa socialmente comprometida, que quer dizer, na minha perspectiva, a pesquisa que elucida e esclarece o seu comprometimento, porque muitas pesquisas não elucidam e nem esclarecem, e muitas vezes a comunidade científica não realiza nenhum tipo de juízo filosófico sobre os seus pressupostos, os pressupostos das suas teorias, e, portanto, elas estão afirmando ou negando aspectos da realidade, né? Mas quando o pesquisador militante ele explicita essa dimensão, ele dá um passo muito mais, não sei, não queria chamar de honesto, mas vou chamar de honesto, a respeito do que ele entende pela própria produção de conhecimento que ele está levando a cabo ali, né? E, bom, dentro dessa família da pesquisa militante, vocês vão encontrar uma infinidade de métodos, né, de produção de conhecimento, especialmente nas ciências humanas, mas isso não é específico das ciências humanas, não é endógeno das ciências humanas, que fizeram escola, né, como a pesquisa ação, como a pesquisa participante, né, para falar de duas modalidades que provavelmente são muito conhecidas da parte de vocês, de alguns de vocês, né? A mim me interessaria falar sucintamente de 3 experiências e 3 métodos que foram desenvolvidos no âmbito disso que eu
que eu estou chamando, entendendo, de pesquisa militante, espero não estar confundindo vocês, enfim, que são a sociologia pública, o que ganhou o nome de sociologia pública, do Michael Burroway e do Rui Braga, a ideia de intelectual anfíbio, da Maristela Suvampa, argentina, um norte-americano brasileiro, né, os anteriores, e o operaísmo do autonomismo italiano. São três, digamos, métodos de investigação que estão relacionados, né, com essa intersecção que eu mencionei nessa família da pesquisa militante, que são inspiradoras para a gente ponderar a respeito aí né, da vitalidade, do potencial, dos limites, dos impasses que esse tipo essa modalidade de fazer ciência possui. Né? Bom, rapidamente, né, a sociologia pública ela está relacionada com a ideia de que o intelectual da sociologia, o sociólogo, o antropólogo, a sociologia no sentido amplo, né, ele se encontra numa condição de inserção profissional onde ele pode produzir conhecimento para os seus pares ou conhecimento para um público extra-acadêmico. Né? E esse conhecimento que é produzido, ele pode ser um conhecimento instrumental para solucionar um problema, uma questão particular, uma demanda que a sociedade, né, de alguma forma apresenta, ou reflexivo, no sentido que ele está questionando os seus próprios pressupostos. Né? E daí o Michael Burry ele vai delimitar aí 4 possibilidades de produzir sociologia, onde ele vai incluir sociologia pública, que é o que me interessa. Uma sociologia que ele vai chamar de sociologia profissional, que é o sociólogo acadêmico que produz conhecimento, cientista social acadêmico que produz conhecimento para os seus pares, de forma instrumental, ou seja, ele está elaborando, ele está lidando com conceitos e teorias já consolidadas no universo acadêmico, e a partir daí, né, julgando a validade ou não delas e aplicando isso para a resolução de questões que são apresentadas naquele meio. A sociologia crítica, ou a ciência social crítica, que ela é endógena, acadêmica, para os seus pares, mas questiona os seus pressupostos. A sociologia para políticas públicas, ou a ciência social para políticas públicas, que eu acho que uma parte significativa dos intelectuais que compõem o Claxo, na minha opinião, estão muito ancorados nessa modalidade de produção de conhecimento, né? Que significaria a produção instrumental de saberes, mas para atender uma demanda de públicos não acadêmicos, geralmente Estado, ONGs ou movimentos sociais, e o que ele vai chamar aí propriamente sociologia pública, que é uma sociologia para uma ciência social para um público não acadêmico também, como a sociologia ou a ciência social para políticas públicas, no entanto não instrumental, ou seja, reflexiva. Então ela tenta questionar valores e elementos que permitem a elaboração de determinadas perspectivas sobre o mundo social no contato e na interação com o público não acadêmico. Né? Que aí é um pouco o que talvez uma parte do nosso grupo, do nosso GT, está tentando, né, elaborar aí. Né? A ideia de intelectual anfíbio também é interessante, tem a ver com uma concepção, uma reflexão da Maristela Suvampa, na Argentina, e aí que remete a uma condição de duplo pertencimento, quando o intelectual tem um comprometimento com o mundo popular, ou é oriundo do mundo popular. Então, essa condição de caminhar em dois mundos, né, por isso o anfíbio. E o operaísmo italiano, que na minha leitura talvez seria o mais radical, que seria aquela modalidade na qual o intelectual, né,
profissional da pesquisa, né, ele está intrinsecamente envolvido com o sujeito social que é, entre aspas, o objeto, a palavra é horrível, mas enfim, o inadequado, eu diria, mas é o tema, a preocupação, a problemática que ele tenta compreender. A pesquisa italiana do operaísmo, ela é interessantíssima porque ela implicou, no caso da experiência desses investigadores, ativistas, numa vivência com os operários nos anos 70 na Itália, dentro da fábrica. E tem uma história muito bonita que eu não tenho tempo para poder desenvolver aqui, mas vale a pena se informar e a leitura a respeito disso. Bom, essa comparação, essa observação a respeito pelo menos dessas 3 modalidades, esses 3 métodos, pronto, dessa metodologia de pesquisa engajada, pesquisa militante, ela me faz pensar que dentro do GT, do nosso GT, ou seja, como uma característica constitutiva do nosso modo de praticar a ciência social, na nossa vida profissional e como ativista militante, nós encaramos, nos defrontamos com pelo menos 3 tipos ideais de formas de exercício na produção de conhecimento. Né? Uma primeira, que está relacionada com, talvez o que classicamente nós entendemos como teoria crítica, ou como sociologia crítica, como ciência social crítica, que é essa modalidade na qual o pesquisador comprometido com valores ou com questões oriundas dos dramas da vida popular, seja com os movimentos sociais, enfim, ou com questões que são invisibilizadas, né, pela percepção sociocultural hegemônica, né? Esse pesquisador, ele se coloca como uma espécie de canal de publicização de um fenômeno de demanda crítico-dramático. Então ele faz pesquisa da luta racial, pesquisa da luta indígena, pesquisa não sendo, obviamente, muitas vezes, um elemento oriundo daquele movimento ou daquela condição. Acho que essa talvez seria a condição mais convencional, mais comum de se encontrar no mundo da pesquisa engajada militante. Acho que a maior parte dos profissionais críticos que estão praticando isso praticam, exercitam essa modalidade. Uma segunda modalidade que estaria vinculada, ou que estaria relacionada com, aí sim, com um pertencimento do intelectual, da intelectual, com aquele mundo no qual se tenta enunciar elementos de interpretação e compreensão de uma situação específica particular. Então se faz pesquisa a partir de, em vez de pesquisa sobre o movimento ou do movimento, pesquisa a partir do movimento. Então o intelectual, o investigador, a investigadora, eles possuem uma carga existencial vinculada com as coordenadas de vida daquela população, daquele movimento, daquele fenômeno que se busca explicar e entender. Quase como uma elaboração racionalizada ou mediada pela ciência de entre aspas, um discurso nativo. Isso é interessante porque, à medida que a universidade e as instituições de pesquisa se democratizam, ou seja, incorporam elementos não vinculados às classes hegemônicas, às elites, como parte dos seus membros, nós encontramos a possibilidade de abrir o nosso horizonte de percepção sociocultural a respeito de questões problemáticas que até então eram invisíveis. Então a diversificação e a pluralização do modo de recrutamento dos intelectuais no interior das universidades e das instituições de pesquisa favorece
esse exercício dessa modalidade de produção de conhecimento científico. Né? E uma terceira, que aí teria um flerte muito grande com a copesquisa operaísta italiana, que eu chamaria de investigação com. Né? Numa investigação com, ou seja, associada, colaborativa, é possível que o investigador partilhe ou não das condições de vida daqueles indivíduos ou populações que são tema da reflexão, da pesquisa, né? Ou não. Então, não necessariamente. Mas o mais importante é que aquele ou aquela pesquisador ou pesquisadora se predispõe a discutir o desenho da pesquisa com aqueles elementos que constituem uma dimensão ou a problemática que está sendo pesquisada. Né? Eu até brinco com isso no sentido até zapatista, assim como tem o mandar obedecendo, como uma forma de domesticar o político, poderia haver um pesquisar obedecendo como uma forma de domesticar a ciência. Claro, no caso da ciência é muito mais sensível, porque a política explicitamente estamos falando de relações de poder que têm processos de dominação que são mais explícitos. A ciência não necessariamente, embora também. Né? Mas o ponto é, estamos, e talvez a educação popular possa oferecer instrumentos relevantes para o aperfeiçoamento e a sofisticação dessa modalidade de produção de conhecimento. O ponto é, estamos interessados e preparados em diálogo com os movimentos sociais ou com elementos oriundos daquela problemática social, tentar elaborar o desenho de uma pesquisa e de uma investigação a partir da colaboração com esses setores, né, com esses sujeitos? Essa é uma pergunta, né? Os operaístas italianos estavam, né? E tentaram fazer e fizeram. E hoje essa copesquisa, que não quero de novo dizer que o pesquisador ele é um escravo do sujeito que está demandando uma coisa. Do contrário, até teremos um risco de criar uma modalidade de ciência clientelar. Não se trata disso. Se trata de uma relação empática que deveria ser recíproca, né, para que a criação das ferramentas que vão problematizar e buscar produzir compreensão de sentido daquela realidade, daquele fenômeno, possa ser produto da interação entre os envolvidos. Né? Bom, é óbvio que tudo isso, esses três métodos que eu mencionei para me reduzir a eles, mas que poderia incluir outros mais, se amplificam e se enriquecem na medida em que estão assentados em práticas e em pressupostos que são interdisciplinares e também transdisciplinares. E aí é um desafio também complexo, porque envolve tanto a formação do profissional, do investigador profissional que está interessado em compreender a realidade em determinadas facetas, e aí isso tem a ver com reforma curricular, com um montão de coisas que são complexas, mas que são tão no horizonte, tão numa agenda de possibilidades, né? Quanto o que me interessaria mais, mas enfim, as duas coisas podem ser conjugadas, a capacidade de abertura de cooperação e de colaboração entre os distintos campos do conhecimento, para tentar inserir uma pergunta, um problema, uma hipótese que tenha uma capacidade de reverberação maior a respeito da realidade. Né? Vai acabar a bateria. Não, a bateria não. O meu cartão. A memória. E eu
preciso encerrar. Então eu vou para o terceiro bloco